A graça e a paz do Senhor nosso Deus, amado irmão da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Meu nome é seminarista Ian e esse é o projeto Sementes de Fé. Nós temos estudado o livro do Herman Bavinck, A Certeza da Fé, terminamos na semana passada, e essa semana nós temos visto o apêndice desse livro, que é um estudo sobre o conceito de incompreensibilidade do mal a partir de dois autores, Santo Agostinho e Herman Bavinck. Quem escreveu esse apêndice foi o Travis Ryan Pickell. Ele deu o título à ideia que Santo Agostinho e Herman Bavinck tinham do mal. Deu o seguinte título: Ver as trevas ou ouvir o silêncio. Nos vídeos passados, de segunda e terça-feira, se você quiser ter acesso, procure aí no canal da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Parnamirim. Nós falamos sobre o conceito da origem do mal segundo Santo Agostinho. Então, para Agostinho, o mal é a ausência do bem. O mal não é algo, por isso nós não devemos falar sobre a criação do mal como se ele fosse uma criatura, mas temos que pensar no mal como ausência de alguma coisa. A gente falou um pouco sobre, então, que segundo Agostinho, se o mal é a ausência de algo, logo nós não devemos... É impossível compreender absolutamente. Nós compreendemos o mal na medida que as escrituras revelam coisas sobre o mal. Nós falamos um pouco também no vídeo de terça-feira, mais especificamente, sobre epistemologia agostiniana, sobre como que Herman Bavinck retoma o conceito epistemológico da questão do mal, o conceito desenvolvido por Agostinho, que de alguma forma segue uma epistemologia platônica. E nessa perspectiva, nós indicamos, inclusive, no vídeo de terça-feira, uma aula do professor José Piacente. Se você tem interesse em olhar, veja na descrição do vídeo da terça-feira, o vídeo de ontem, 21/7, tem um link para uma aula do professor José Piacente desse tema. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como que Herman Bavinck reconsidera esse conceito do mal de Santo Agostinho. Então, irmãos, é importante entender que Bavinck segue a interpretação de Agostinho sobre a origem do pecado, ainda que ele analise criticamente e que traga novas considerações. Bavinck primeiramente trata sobre a origem do mal e então fala sobre a natureza do pecado. A principal explicação de Bavinck sobre a natureza do pecado, que é de fato uma tensão muito grande entre os teólogos, é considerar que há um caráter privativo e um caráter positivo do pecado. Ou seja, há um aspecto negativo, coisas que nós não devemos fazer e se fizermos nós pecamos, e coisas que nós devemos fazer, se não fizermos estamos em pecado. A isso os teólogos chamam de caráter privativo e caráter positivo. Bavinck retoma e advoga essa antiga tradição cristã de considerar o pecado como eminentemente uma privação. Pecado, então, seria a ausência de proceder de maneira positiva, de proceder de maneira correta. Ele reconhece como a polêmica de Agostinho contra os maniqueístas reforçou a sua negação da natureza substancial do pecado. Ele vai dizer que, considerando isso, a sua posição está completamente correta e deve ser aceita sem reservas. A posição de Agostinho: o pecado não é uma substância, seja espiritual ou seja material, pois nesse caso, ou ele teria Deus como a sua causa, ou Deus não seria o criador de todas as coisas. Portanto, não é possível nós considerarmos o pecado como uma criação. Deus é o criador de tudo e tudo o que ele criou é muito bom. Isso no relato de Gênesis 1, como falamos nos vídeos passados, é algo que está muito claro. Nota-se, meus irmãos, que embora Bavinck não negue o sistema do ser, que está ali relacionado à explicação agostiniana do mal como privação, ele coloca o seu centro de gravidade mais no relato bíblico da criação do que considera
aquele aspecto metafísico da filosofia grega como modo de explicar essas questões. Bavinck então inclina-se a traçar a antítese entre o que é natural e o que é deficiente da natureza, o que é contrário à natureza, em vez de falar entre ser e privação do ser. Em uma citação no apêndice, nós vemos Bavinck dizendo que tudo o que é natural, na medida que é natural, é bom. O mal, portanto, não pode ser algo em relação ao bem. Não pode haver nenhum mal a não ser em algo bom, porque ele não pode existir a não ser em algo natural. Essa é a nossa explicação de hoje. Fique com Deus e um forte abraço.